A viagem começou como uma tentativa de consertar algo que, na verdade, estava quebrado há muito tempo. Marina, minha esposa, sempre dizia que precisávamos nos reconectar, e eu, no fundo, sabia que ela estava certa. Os últimos anos foram uma mistura de trabalho exaustivo, distanciamento emocional e discussões silenciosas. Clara, nossa filha mais velha, vivia trancada no mundo dos fones de ouvido e redes sociais, enquanto Lucas, nosso caçula, parecia sempre à procura de uma atenção que eu raramente conseguia dar. Quando encontramos aquela casa antiga nas montanhas, ela parecia perfeita para o que precisávamos. Isolada, cercada por florestas densas e um lago cristalino, a ideia de passar uma semana ali parecia promissora. Chegamos no final da tarde, enquanto o sol dourava as colinas ao redor. Clara saiu do carro com sua típica expressão de tédio, já reclamando da falta de internet. Lucas, pelo menos, parecia animado, correndo para explorar o quintal cheio de árvores. Marina estava radiante, comentando como a casa parecia saída de um livro que ela adoraria escrever. Mas para mim, havia algo desconfortável. Talvez fosse a imponência da casa, com sua fachada antiga de pedra e janelas estreitas, ou talvez fosse o silêncio absoluto ao redor. Assim que entramos, o ambiente confirmou minha impressão. Os móveis antigos, a escada de madeira que rangia com o vento, os quadros com retratos de pessoas que não reconhecíamos. Parecia que aquela casa tinha uma história longa e cheia de segredos, e nós estávamos prestes a nos tornar parte dela. No primeiro dia, nos acomodamos e exploramos o lugar. Lucas encontrou um porão trancado e ficou obcecado em tentar abri-lo. Clara revirou os olhos e disse que aquilo era coisa de criança, mas eu também fiquei intrigado. A porta era pesada, com uma fechadura grande e enferrujada, como se ninguém a tivesse aberto há décadas. Não dei muita atenção, afinal, talvez fosse apenas um espaço de armazenamento. À noite, jantamos juntos, algo que não fazíamos há tempos. Marina estava feliz, Lucas contava sobre as coisas que descobriu no quintal, e até Clara parecia um pouco mais relaxada. Era como se, por um breve momento, fôssemos a família que fingíamos ser nas fotos. Mas essa sensação não duraria. No meio da madrugada, acordei com um barulho. Era baixo, um som ritmado, como passos ecoando pelo chão de madeira. Por um momento, pensei que fosse Lucas andando pela casa, talvez em busca de água ou indo ao banheiro. Mas quando me levantei e abri a porta do quarto, percebi que os sons vinham de outra direção, do final do corredor, perto do porão. Meu coração disparou. Caminhei devagar, tentando não fazer barulho, mas a madeira rangia sob meus pés. O corredor estava escuro, e só a luz fraca da lua entrando pelas janelas iluminava o caminho. Quando cheguei perto do porão, senti o ar gelar. A porta, antes trancada e inabalável, agora estava entreaberta. Chamei por Lucas e Clara em voz baixa, mas nenhum dos dois respondeu. Marina ainda dormia no quarto, alheia ao que estava acontecendo. Respirei fundo e empurrei a porta com cuidado. O som da madeira se arrastando ecoou pela casa, e eu tive a impressão de que alguém estava lá embaixo. Com a luz do celular, comecei a descer os degraus estreitos. O cheiro de mofo era forte e as paredes eram de pedra bruta, como se aquele porão fosse parte de uma construção muito mais antiga do que o resto da casa. Cheguei ao final da escada e me deparei com algo inesperado. Um corredor longo, iluminado por tochas que tremeluziam na parede. Minha mente tentava entender como aquilo era possível. Quem teria acendido aquelas tochas? Por quê? Quando dei o primeiro passo no corredor, ouvi um som atrás de mim. Era como o som de uma respiração baixa, seguida de passos leves. Meu corpo congelou. Virei rapidamente, com o celular tremendo na mão, mas não havia nada ali. Ou pelo menos nada que eu pudesse ver. Continuei andando, agora com o coração disparado e a mente cheia de perguntas. O corredor parecia não ter fim, e cada passo meu ecoava como um tambor. Então, do nada, ouvi um grito. Era Clara. Corri na direção do som, mas o corredor se dividiu em 3 caminhos diferentes. Todos iguais, como se eu estivesse dentro de um labirinto. Minha cabeça girava. Escolhi o caminho do meio e comecei a correr. No fundo, minha mente me dizia que aquilo não fazia sentido. Era como se a casa estivesse viva, me puxando para um lugar do qual eu não conseguiria sair. Foi então que vi Clara. Ela estava parada no final do corredor, olhando para mim com os olhos arregalados, mas não dizia nada. Quando me aproximei, percebi que não era ela. Era algo, ou alguém, com a forma de Clara, mas os olhos eram errados, vazios, como buracos sem fundo. Antes que eu pudesse reagir, as luzes das tochas se apagaram de uma só vez. Fiquei sozinho na escuridão, ouvindo passos ao meu redor.
E foi nesse momento que percebi. Estávamos sendo observados. Naquele instante, a casa deixou de ser apenas um refúgio estranho. Ela se tornou uma prisão, cheia de segredos que começavam a se revelar. E tudo indicava que não seria fácil sair de lá com vida. A escuridão era densa e o som de passos ao meu redor parecia vir de todos os lados. Minha mente gritava que aquilo não fazia sentido, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava sair dali ou jamais veria minha família novamente. Comecei a tatear as paredes de pedra, tentando encontrar uma saída. Minhas mãos esbarraram em algo frio e metálico, uma alavanca escondida. Sem pensar muito, puxei. Um som mecânico ecoou no corredor e uma porta secreta se abriu diante de mim. Entrei, mas o que vi me deixou sem ar. Era um grande salão, iluminado por lâmpadas antigas que pendiam do teto. No centro havia uma mesa de madeira com documentos, mapas e fotografias espalhados. Meu coração gelou ao reconhecer os rostos nas fotos. Eram Clara, Lucas, Marina e eu. Todas as imagens eram recentes, tiradas durante a viagem. Havia anotações ao lado das fotos, como se alguém estivesse nos observando. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ouvi vozes. Pessoas se aproximavam, sussurrando entre si. Me escondi atrás de um armário, respirando o mais baixo possível. Um grupo de homens entrou no salão, todos vestidos de preto. Um deles carregava um tablet, onde passavam imagens de câmeras espalhadas pela casa. Eles estavam nos monitorando desde que chegamos. Eles ainda estão aqui, disse um dos homens. Separados, mas vivos. Precisamos encontrá-los antes que o tempo se esgote. Meu corpo ficou tenso. Não era uma coincidência. Estávamos sendo perseguidos, mas por quê? Esperei o grupo sair e voltei pelo corredor, tentando refazer meus passos. A escuridão parecia mais densa e o ar estava pesado. Comecei a chamar por Clara e Lucas, tentando manter a voz baixa, mas desesperado para encontrá-los. Foi então que ouvi Lucas. Sua voz vinha de algum lugar acima de mim. Segui o som até uma escada escondida, que levava a um sótão. Quando cheguei, encontrei Lucas e Clara amarrados a cadeiras, com olhos arregalados de medo. Marina estava caída no chão, mas respirando. Corri para soltá-los, e Lucas começou a chorar. Papai, eles disseram que vão voltar, sussurrou ele, apontando para a porta. Foi nesse momento que a porta do sótão se abriu com um estrondo, e um dos homens entrou. Ele parecia surpreso ao me ver. Antes que ele pudesse reagir, empurrei uma estante que estava ao meu lado, derrubando no chão. Peguei sua arma e travei a porta, sabendo que os outros não demorariam a chegar. Enquanto ajudava Marina a se levantar, Clara apontou para uma passagem secreta que havia atrás de um espelho no sótão. Eu vi um deles saindo por ali, disse ela. Não havia tempo para pensar. Peguei minha família e entramos na passagem. O túnel era apertado e parecia interminável. Podíamos ouvir os gritos e passos ecoando atrás de nós. Eles estavam nos perseguindo, mas não sabiam onde estávamos. O túnel nos levou até um pequeno cômodo com várias saídas. No centro, havia uma mesa com algo que parecia um diário. Abri o livro e a verdade me atingiu como um soco no estômago. A casa era usada há décadas como base para um grupo misterioso. Eles observavam e manipulavam as famílias que passavam por ali, realizando experimentos e realizando rituais bizarros. Tudo estava registrado ali, com detalhes perturbadores. Eles não querem nos eliminar, ainda, sussurrou Marina, lendo por cima do meu ombro. Eles nos preparam para algo ainda pior. Não havia tempo para pânico. Peguei o diário, pensando que poderia ser a única prova que nos salvaria, e escolhemos uma das saídas. Mas ao abrir a porta, encontramos o grupo de homens esperando por nós. Eles sorriram, como se já soubessem que chegaríamos até ali. Vocês chegaram longe, disse o líder, mas ninguém escapa da casa. Antes que ele pudesse fazer algo, Clara, que havia pego uma arma do homem caído no sótão, disparou. O som do tiro ecoou pelo túnel. Aproveitamos o caos para correr. Os homens começaram a atirar, mas a confusão nos deu uma vantagem. Corremos pelo túnel até encontrarmos uma saída que dava para a floresta. A madrugada estava fria e a adrenalina nos fazia ignorar o cansaço. Corremos por horas, ouvindo os passos deles cada vez mais distantes. Quando finalmente chegamos a uma estrada, desabamos. Um caminhão passou e o motorista parou para nos ajudar. Conseguimos escapar, mas as memórias daquela noite ficaram gravadas em nossas mentes. A polícia foi chamada, mas quando chegaram à casa, ela estava vazia. Nenhum sinal do grupo ou dos homens que nos perseguiam. O diário era a única prova, mas as autoridades disseram que parecia ficção. Ainda assim, sabíamos a verdade.
Eles existiam e estavam lá fora, esperando por outra família para continuar seu ciclo de mistério. Nunca mais voltamos àquela região, mas às vezes ainda sinto que estamos sendo observados, como se os segredos daquela casa tivessem nos seguido para sempre.